queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Estamos iniciando mais um PGM, mais um estudo bíblico em grupo da Palavra do Senhor. Claro que gostaríamos de estar reunidos, cada um no nosso grupo, cada um no nosso PGM, onde nós interagimos, onde nós conversamos, onde nós falamos, cada um conta a sua experiência, cada um dá a sua opinião, fala o que pensa, esclarece as suas dúvidas, cada um compartilha as bênçãos recebidas, cada um compartilha os pedidos de oração. Infelizmente não podemos estar presencialmente, mas continuamos aqui, toda semana às quintas-feiras, para adorar ao Senhor, para estudar a palavra do Senhor, E hoje está conosco o irmão Daniel, que é o líder do grupo Lírio dos Vales. Lírio dos Vales, muito bem. O irmão Daniel está conosco. Semana passada esteve o irmão Rainer. Cada semana um dos líderes de PGM estará aqui conosco, se Deus quiser, para que nós possamos compartilhar juntamente com o irmão um pouquinho de cada grupo, um pouquinho de cada líder de cada grupo, e assim juntos nós conseguirmos avançar nesse nosso desejo, nesse nosso objetivo de estudar a palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor, iniciando o nosso estudo nessa noite. Eu vou pedir ao irmão Daniel que faça essa oração e logo em seguida a irmã Cristiane vai trazer os recadinhos para nós. Então vamos orar então. Pai querido, Pai eterno, nós queremos te render graça por tudo que você tem feito em nossas vidas. Amém. E por esse instante, Pai, ao qual nós nos reservamos, Deus, poder estudar a Tua Palavra. Quero pedir que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre cada um de nós, que o Senhor possa trazer despertamento a todos os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que vão estar interagindo conosco, que a Tua Palavra possa ter liberdade, Pai, no fluir nos nossos corações, que o Teu Espírito possa, ó Deus, estar tocando cada coração, Deus. Cumpre em nós, ó Pai, a Tua vontade e traz clareza, Pai, à luz da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cristiane, quem já chegou? Boa noite, irmão Daniel, que bom tê-lo aqui conosco. Satisfação. Lírio dos Vales, Bênção pura nas mediações da rua D, da rua Lírio dos Vales. Sim. Gente, já tá cheio de gente aqui, gente. Já tem gente falando eu amo. Já tá bonita a situação aqui. A minha esposa, um beijo pra ela, ó. Tá lá assistindo, eu sei. Um beijo, tá? Ela Meu filho, mesmo, Caleb. Ela mesmo falando que ama. Nunca é demais declarar o nosso amor, irmã Parley? Boa noite para a irmã Ivonete, que já está assistindo, já chegou dizendo a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmã Ivonete, irmão Robson, Larissa. Tem mais alguém aí hoje, Ivonete? Tem Beth, tem Nilda, Natália. Quem mais está aí hoje? Boa noite também para o irmão Rainer. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe Davi, que sempre assiste, juntamente com o irmão Rainer, o Danilo e a nossa maravilhosa Alessandra, que Deus abençoe essa família ricamente. Também está aqui a Iele, já tem sobrinho vendo titio lá, tem o Alan, tem a Melissa, tem Rodrigo. Então Deus abençoe vocês, boa noite, boa noite. Também está assistindo conosco a Sandra Gonçalves, já chegou desejando a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus para você também, Sandra. Obrigado pela sua presença Deus aqui. abençoe. Também chegou a nossa maravilhosa, Que bom vê-la cantando domingo, a irmã Kátia. Deus abençoe a irmã Kátia, a irmã Gigi, irmã Judete, irmã Emily e também ao Lorenzo. Boa noite. Já tem um comentário aqui. Olha que legal, o nosso líder do PGM. Boa noite. Que bom, que bem. A Fabiana Nunes, Fábio? Fabiana. Boa noite para você, para o Heitor, para a Eduarda e para o Reginaldo. E chegou aqui, Cheguei, a menina que sorri com os olhos. Hoje a metade dela está aqui, Mas que Deus abençoe a irmã Parley. O Caleb está aí, Caleb, já está atento a tudo que está acontecendo. Boa noite para você. Grande beijo, tá, Caleb? Também já está aqui online a Beth Barbosa. Eu falei da Beth, ela já está aqui no aparelho dela. Boa noite, Beth. Boa noite, irmã Natália. Deus abençoe.
E quem chegou, gente, quando chega no grupo, purpurina, glitter e muito brilho, é ela, a Lulu. Deus abençoe a irmã Lucinha, Deus abençoe o irmão Maurício e todos os filhos. E ela está dizendo aqui, ó, ei Dani, quantas saudades. Muito bem, então nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus. Eu quero convidar você a cantar. Hoje nós tivemos um dia atípico e corremos muito para chegar no horário aqui, para iniciar no horário, né? E faltando alguns minutos, estava tudo certinho, o computador resolveu atualizar. Então foi aquela correria. E agora, na hora que nós tínhamos já soltado a vinheta de abertura, eu perguntei a Cristiane, eu não separei um cântico para hoje, não deu tempo. E Cristiane sugeriu um cântico que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Eu quero convidar você a erguer a sua voz aí na sua casa e cantar Esta Paz que eu sinto em minha alma. É um cântico bem conhecido, tenho certeza que você conhece a letra. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto você canta, dá aquele joinha, aquele coraçãozinho, e todos saberão que a sua voz também está sendo erguida em adoração ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu moro ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou, não olha as circunstâncias, não, 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 olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou, esse gozo que eu sinto em minha alma, não é porque olho ao meu redor, esse gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo a quem me é fiel. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Amém? Amém, pastor. Sim. Todo mundo pedindo para aumentar o som. Aumentar o som. Vou tentar fazer isso, tá? Eu vou deixar a Cristiane lendo aqui os recadinhos. E enquanto isso eu vou tentar ali aumentar o som. Vamos lá. Vê lá. Inclusive, Daniel, a irmã Lucinha está pedindo para você cantar. Quem sabe até no final da live. Vou cantar. É porque essa eu não conheci, entendeu? Mas o louvor é pro louvor. Daniel é novinha, não conhece essas músicas. Né? Misericórdia, né? Ai, Jesus. Vou dar meu boa noite aqui para a irmã de Lourdes. Ela está lá na casa da Lucimar. Então, boa noite para a irmã de Lourdes, para o pastor Júlio, para o irmão Paulo, a irmã Lucimar, a Isadora e a Débora. Boa noite. Também está assistindo, entrou na nossa live já dizendo assim, gente, é a música da minha vida. Regina, Deus abençoe a irmã Regina. Deus abençoe o irmão Rafael, José Henrique, Tiago e todos os seus meninos lindos, Regina. Deus abençoe.
Também está no nosso pequeno grupo multiplicador a irmã Solânia. Ei, Sol, boa noite, Sol, Henrique, irmão Vanderlei, que bênção tê-los aqui. Vanderlei. Vamos lá, deixa eu ver, quem mais? Maria Eduarda Mendes. Boa noite, Duda, boa noite, irmã Cláudia, boa noite, Ana Vitória. Deus abençoe. E aí, gente, o som melhorou? Muito bem, eu acredito que sim, né? A gente deu uma aumentada no ganho ali, vamos ver se melhorou. Mandem pra gente aí um feedback a respeito do som. Nós estamos fazendo em outro computador, né? A gente já tinha praticamente acertado, né, o som no computador anterior, mas aí simplesmente ontem ele decidiu não ligar mais. Ele acordou dormindo e disse que não ia acordar. E nós tivemos que mandar para assistência, né, lá em São Paulo. E aí nós estamos fazendo num outro computador, né, num outro notebook. E aí agora tem que acertar todo o som de novo, porque cada equipamento tem o seu ganho, né, diferenciado. Mas aos pouquinhos nós vamos acertando aí o som para vocês. Também está na live Juvenil Batista. Então, boa noite, Juvenil. A Kátia já deu retorno. Sim, está muito bom. Olha a responsa, Dani. Quem está também conosco na nossa live, Pastor Wendel. Irmã, olha, agora eu fico até um pouco gente, olha a nossa responsabilidade. Grande abraço, nosso amigo, Pastor Wendel, amigo de verdade, né? Amigo do peito. Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Wendel, beijo para Giane, maravilhosa. Beijo para Glenda. Deus abençoe. Muito bem, então daqui a pouquinho nós vamos cantar de novo, né? Não essa música, mas outra. E nós vamos. Porque eu não sei, né? Nós vamos cantar uma que o irmão Daniel saiba, né? Nós não preparamos antes, né? Mas a música, dessa vez não houve tempo para isso, mas vai dar tudo certo. Tudo para glória. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, pelo menos apresentando o nosso tema. E o nosso tema continua sendo naquela linha que nós já estamos há 3 semanas. Essa é a 3ª semana, né? Além do que os olhos podem ver. Então já é a 3ª semana que nós estamos trabalhando essa linha. Por quê? Porque como nós estamos em casa, como nós estamos em isolamento social, como nós estamos numa situação atípica e o mundo inteiro está assim, e pelo que nós temos visto nos noticiários, não há previsão de melhora por esses dias. É claro que nós não vamos ficar para sempre em quarentena, vai chegar o dia que nós vamos voltar, né, às atividades, mas como nós temos visto os grandes sociólogos, os grandes estudiosos das relações humanas dizendo, do mundo inteiro, que jamais nós teremos uma vida exatamente igual à que tínhamos antes, depois do Covid-19. Então, mesmo que voltemos às nossas atividades, né, após esse período, algo vai ficar diferente, algo vai ter sido modificado. E aí nós conseguimos enxergar tudo o que está acontecendo. Nós conseguimos olhar, por exemplo, no noticiário, conseguimos olhar para os sites de notícias da internet, conseguimos olhar os comentários e as notícias e as fake news também, que são, né, disseminadas aí pelas redes sociais, e aí nós conseguimos ter uma visão humana de tudo que está acontecendo. E se nós ficarmos nessa visão humana, nós vamos nos perder, porque nós não conseguimos vislumbrar uma esperança, nós não conseguimos vislumbrar uma saída em que não haja prejuízo, né? Se você quiser comentar, pode me interromper, né? A qualquer momento, não tem problema. Não. Mas é claro que tudo está sendo readaptado, né? Eu acho que é uma questão de costume. Eu fico lembrando que tem uma tia que é auditora hospitalar e ela comenta que às vezes as pessoas têm um mau costume, né? Questão de higienização pessoal. As pessoas vão, né, suam o nariz e limpa a mão na roupa, e limpa a mão na parede, nos móveis, né? E isso tudo está fazendo com que as pessoas se conscientizem, né, em relação à higiene pessoal, né? Isso na verdade acaba promovendo, né, o bem-estar de todos, a sociedade toda sai beneficiada, todos sai crescendo, né? Mas agora nesse processo de pandemia, né, estamos em processo de adaptação,
né? Eu espero que venha passar o mais rápido possível, né? E vou fazer nossa parte, né? Você que pode se cuidar, você que faz parte do grupo de risco, você que é idoso, né? Toma as medidas, né, preventivas, né? Então não se deixa, né, dar um motivo, não vacila, entendeu? Segue as orientações, né? Faça a sua parte, né? Todos saem crescendo, né? Todos saem beneficiados, né? Então faz a nossa parte, né? E Deus faz a parte dele. Verdade. E aí nós olhamos, né, toda essa situação, se nós não tivermos uma visão além do que os olhos podem ver, nós vamos ficar como muitas pessoas que estão perdendo a esperança. Tem gente entrando em desespero já, né? Nós temos notícias de pessoas que não aguentam mais ficar no isolamento social, e são pessoas que precisam ficar, porque às vezes são pessoas que têm doenças crônicas, pessoas já uma idade mais avançada e, né, teve que mudar toda a rotina, e essas pessoas que não têm essa visão além do que os olhos podem ver, elas não conseguem visualizar uma saída, e aí elas começam a entrar em desespero. Já aqueles que têm essa visão além do que os olhos podem ver, se eles precisam sair, igual o seu caso, por exemplo, que tem que sair de casa para trabalhar, o seu trabalho não parou, né? Não tem como, ele não pode ser feito home office, né? Então, não tem como eu vou montar forro virtualmente. Só se for home dos outros, né? Então, é home office, mas é home dos outros. Então, quer dizer, você sai para trabalhar sabendo dos riscos, cuidando, claro, né, da proteção da parte humana que nós não podemos negligenciar, mas você tem a visão de Deus, de que o Senhor está no controle, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é aquele que vai nos trazer de volta para casa. Então, quer dizer, não há aquele pânico de sair de casa, não há aquele medo. A pessoa que precisa sair de casa e que não tem uma visão além do que os olhos podem ver, ela sai de casa apavorada, ela sai de casa tremendo, ela fala: meu Deus, eu não sei se eu volto são, limpo, ou se eu volto contaminado. É como se fosse uma lepra da modernidade, né? Nós estamos vivendo a lepra da modernidade, as pessoas tendo que ficar afastadas umas das outras, não podem se tocar, não podem se abraçar, se cumprimentar, e isso está causando um prejuízo emocional muito grande para as pessoas, né? E aí nós entramos com essa, por isso nós entramos então com essa linha de estudos nos PGMs, além do que os olhos podem ver. Na primeira semana estudamos basicamente, né, que é possível enxergar além. Na semana passada estudamos que é possível enxergar além, estudando a vida de 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enxergaram muito além do que os olhos podem ver, e o Senhor os abençoou, os protegeu, os livrou da morte, né, de uma morte terrível. E hoje nós vamos estudar um outro personagem que desde menino ele enxergava além do que os olhos podem ver, e eu acho que é um dos personagens preferidos da Cristiane. Ela já falou aqui em casa. E Daniel também, né? Eu também. Não, apaixonante a história de José. É um personagem muito legal, que é o José do Egito. Cristiane, tem recadinho aí? Sim, a de Lourdes deu um retorno dizendo que o pastor Wendel manda um abraço para todos também. Amém. Também já chegou lá de Vitória, né, trazendo os ares litorâneos, a irmã Neuza. Deus abençoe, irmã Neuza, obrigado pela sua presença. Estamos estudando, né, além do que os olhos podem ver, né, e através da história de José. Falando em José, meu irmão André está lá em Virginópolis com meu pai José. Isso aí. Então, Deus abençoe André, meu irmão querido, Camila, hoje postou umas fotos tão lindas no Facebook. Deus abençoe também Cleide e o pai. Deus abençoe, pai. Bênção, né? Bênção, pai. Eu não tinha esse costume. Nossa, aí tá fazendo frio, tá? Virginópolis, posso aí embaixo, tá fazendo frio, tá? A gente vai lá, Cristina e eu, a gente fica todo embrulhado, a gente nem interage muito. Mas sim, é um dos meus personagens preferidos. Eu falo que eu me sinto um pouco José, porque no sentido de que eu sinto essa necessidade de onde eu chegar, eu fazer alguma coisa, contribuir de alguma maneira.
Então eu gosto muito disso, da personalidade de José, que se ele estava na casa dos pais, ele estava fazendo alguma coisa, contribuindo, aprendendo. Se ele estava na casa de Potifar, ele também foi fazer algo produtivo. Na prisão, ele organizou a prisão, botou todo mundo para trabalhar e a prisão começou a ser produtiva. Conquistou a confiança do carcereiro, né? Conquistou. Ele tem esse perfil de chegar e tentar contribuir. Eu me sinto assim também, como uma pessoa que chega e tenta contribuir. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Quando nós analisamos a história de José, é interessante isso, trazer isso para a vida cristã. José, onde ele chegava, ele fazia questão de fazer diferença. Ele não queria ser mais um. Ele não aceitava ser mais um. Ele chegou como escravo no Egito, na casa de Potifar. Ele não quis ser mais um. Eu tenho certeza que Potifar tinha muitos escravos. Sim. E ele não quis ser simplesmente mais um. No dia que ele teve a primeira oportunidade de fazer a diferença, ele fez a diferença, chamou o Potifar e falou: olha, então você pode ganhar melhor aqui nessa conta, tem uma conta errada aqui, com esses cavalos, essas coisas. O Potifar falou: esse rapaz é diferenciado, eu vou trazer esse rapaz para a administração da minha casa. Sim, né? Eu acho muito bonito o texto que fala que Deus era com José e tudo ia bem. Mas para ir bem ele fazia alguma coisa, né? Então ele era produtivo, ele era o melhor. Né? Ele não fazia pelo salário que ele ganhava, ele fazia porque tinha que fazer e fazia bem feito, né? Exato. Se todos nós aplicarmos isso nas nossas vidas, esse princípio de não ser apenas mais um. Eu sou apenas mais um membro da igreja. Eu sou apenas mais um ouvinte da live. Eu sou apenas mais um pastor. Eu sou apenas mais um líder de PGM. Eu sou apenas mais um ministro de louvor. Não ser apenas mais um, porque pastores tem para todo lado, líderes tem para todo lado, ministros de louvor tem para todo lado, e muitos, e bons, né? Agora, qual é o diferencial? É isso que José tinha, e é isso que ele traz de interessante para a nossa vida. Nós não vamos ler a história toda, mas nós vamos abrir a nossa Bíblia aí em Gênesis 37, né? Que nós vamos ler até o versículo 11, só para a gente relembrar algumas coisas. Gênesis 37, de 1 a 11. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Só um pedacinho da história, né? Para a gente entender a origem do ódio que os irmãos de José tinham sobre ele, né? A respeito dele. Mas uma coisa interessante que Cristiano lembrou a respeito de José. Gênesis 39, 2 vai dizer: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José quando ele tinha chegado lá do Egito, né? De modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Claro que José foi um homem extraordinário.
mas assim como todos os homens extraordinários, ele falhava, ele também errava. E pastor, mas a Bíblia não mostra nenhum erro de José. Nós acabamos de ler 2 erros de José e nós vamos conversar exatamente daqui a pouquinho sobre esses erros. Mas antes dos erros de José, nós vamos falar sobre um erro de Jacó, ou Israel, né? O pai de José. O pai tinha preferência por José em detrimento aos outros 11 filhos, causando ciúme nos demais. Causando ciúme. Ou seja, não é só o fato de José sonhar. José era um menino de 17 anos, perto dos irmãos bem mais velhos. Os sonhos não seria tanto problema. Eles iam falar, é coisa de criança, né? Naquela época, 17 anos era muito criancinha ainda. Se hoje, 17 anos, nós já não consideramos tão adulto assim, quanto mais naquela época que as pessoas viviam 175 anos, como viveu Abraão, por exemplo, né? 17 anos seria 10% de uma vida, né? Não é viver muito, nossa, tem muito só para contar. Exatamente. Então, mas o fato do pai preferir José em detrimento dos outros, isso produzia grandes ciúmes. Eu queria que você comentasse aí, esse é o primeiro ponto aqui da nossa conversa de hoje. Quais são, nos dias de hoje, na sua visão, no seu modo de entender, quais são os problemas causados quando os pais têm filhos prediletos? O que isso pode trazer de prejuízo para a família? E aí você vai pensar o seguinte: nesse tempo de pandemia, irmão Daniel, você está com todos os filhos dentro de casa e o pai ter preferência por um deles. Já imaginou a confusão que vai virar essa casa? No mínimo uma conspiração, né? Se não houver um levante de inveja, né? Implicância, às vezes até sem motivo, mas por causa da preferência, né, do pai, que aí pode causar uma desunião, tira o foco da harmonia, né? Eu fico vendo, eu só tenho meu primeiro, né? Meu menino chamado Caleb, né? Tem 4 anos, mas já vi pessoas falando assim que tem 5, 9 filhos e o amor do pai e da mãe é igual para todos, né? Às vezes um deles lá se destaca porque um mais agitado que o outro é mais, né, espontâneo, que o outro é mais implicante, que o outro é mais tranquilão. Mas aí você tem muitos filhos e um deles você tem como predileto, está causando um pouco de rincha. Foi um erro de Israel de preferir somente um, mas era o filho da mulher que ele mais amava, né? A gente conhece a história, né? Que, né, a esposa Raquel, né? Ele amava mais a Raquel do que a Leia, e ele teve um dos filhos prediletos dos demais. Tinha que amar todos de igual maneira, né? E filho sente quando você prefere mais um do que os outros, mas nós somos, né, da mesma casa, somos todos aqui, né, pai e mãe, né, os irmãos, e você vai preferir justamente o José, né? O José, né? Nada contra os Josés, né? Mas é só, né, a alusão. Todos são amados, né? O amor de Deus é imenso. Ele abraça e alcança todos, né? E aí Deus preferiu José. Israel preferiu José. E isso causou um desentendimento muito grande em relação à casa, e onde os irmãos tiveram que, né, fazer alguma coisa. Vamos tirar José da parada, porque José, né, tudo que o pai faz lá é José. O pai vai fazer alguma coisa diferente, é José. Está todo mundo lá participando lá do acampamento, da caça, do rebanho. Vou levar para José. E José. Os irmãos, assim, vamos tirar José da parada, né? E todo mundo conhece a história do que aconteceu com José, né? E tão novo, né? Passou por tanta coisa difícil, né? E a gente acha que não aguentaria passar o que José passou, né? Foi muito sofrido. Interessante que o Jacó, o Israel, ele tinha uma desculpa boa para amar mais José. Ele tinha uma desculpa boa, porque na verdade, olha o que aconteceu. Vamos voltar na história. O Jacó foi lá para a casa do tio Labão, né? Labão. Irmão lá da sua mãe. Depois de um problemão. Deixa eu ver que o negócio começa errado, ele não pode dar certo no final, né? Tem que Jesus entrar. A mãe do Jacó preferia o Jacó e o pai do Jacó preferia o Esaú, que era o Isaac, né? Aí houve ali uma trama,
que a mãe organizou, orquestrou, né, juntamente com Jacó para enganar o pai, e ele sendo o filho mais novo, ele recebeu a bênção no lugar do irmão. Isso causou uma divisão entre os dois, só eram os dois irmãos, né, causou a divisão entre os dois, fez com que ele tivesse que fugir lá para a terra, né, do Labão, que era irmão da mãe dele, e a mãe nunca mais viu, a mãe morreu sem voltar a ver o Jacó, né? E causou todo aquele problema. Ele chega lá e daí a pouco ele faz um acordo com Labão. Eu me apaixonei pela sua filha, no caso a prima dele. Naquela época era muito comum o casamento entre família, né? Me apaixonei pela prima, pela sua filha. E aí, eu não tenho dinheiro do dote, o que eu faço? Ela trabalha para mim 7 anos. Beleza, 7 anos, gente. 7 anos é muito tempo. São quase 2 prefeitos, né? São quase 2 presidentes da república. Pensa aí quanto tempo são 7 anos. Muito, né? É um presidente com o 2º mandato e no final a campanha quase, né? Só morre a campanha. Então, quando ele vai casar, vem a noiva, quando ele tira o véu da noiva, não é a que ele queria, era outra. E aí ele se, né? Depois cultural, né? Que é a mais velha que queria casar primeiro. Né? Aí depois ele as mais novas, já foi enganado pelo Labão, ou seja, enganou o irmão, agora o Labão engana ele. É tudo, a repetição do engano, o padrão do engano na família, que vai passando de geração em geração. Aí ele precisa fazer um outro acordo com Labão, trabalhar mais 7 anos para poder ter a sua esposa que ele queria. Depois ele fez vários acordos com Labão a respeito das ovelhas, né? Para ele poder... malhadas, né? Quando Labão falava que as malhadas iam ser dele, depois mudava para as brancas, depois mudava para as pintadas, aquela confusão toda. Então, o Jacó ele tinha um histórico de engano e um histórico de preferência. E aí, ele podia lembrar assim, poxa vida, eu trabalhei 14 anos para ter a minha esposa que eu amava. Essa era a desculpa que ele tinha, eu contei tudo isso para chegar na desculpa, né? 14 anos para ter a esposa que eu amo. E ela me deu um filho na minha velhice, né? Os outros são todos da outra, mas ela me deu um filho da minha velhice. Agora, bem velhinho já, eu tenho o José. Então, eu tenho uma desculpa para amar mais o José. Às vezes, os pais que têm preferência por um dos filhos, eles têm boas desculpas. Ah, porque ele me obedece mais. Ah, porque ele me ajuda mais. Ah, porque ele é mais carinhoso. Ah, né? E aí, uma realização, né? Isso, com essas desculpas, que na verdade não servem como desculpa, né? Aí acabam tendo essa preferência. Cristiane, alguém respondeu? Quais os problemas causados quando os pais têm filhos prediletos? Não, vamos ver se chegou algum comentário aqui, mas antes eu quero cumprimentar o Lucas Pereira, que está nos assistindo. Boa noite, Lucas, Gabi e Maria Eduarda. Também a Georgina está nos assistindo. Boa noite, minha amada Georgina, irmão Lemuel. Quem está aí, Georgina? Está o Gui, está a Gleice, quem está por aí? Também está assistindo a dona Leci Araújo Santiago. Benção mãe, benção pai, benção vó. Boa noite para todo mundo aí, Muniz Freire. Dona Leci, a senhora tem filho preferido? Conta pra gente. Olha, cuidado ao erro de Israel. Eu sei. Vamos com calma. Eu sei que sou eu, mas não precisa contar. É brincadeira, irmãos. Não tem não. Minha mãe não tem, realmente não tem. É claro que foi até bom o Cristiano brincar isso, porque a minha mãe, ela sempre explica bem essa história. Minha mãe tem 6 filhos, nós somos 6 irmãos. E sempre que conversa sobre isso, ela explica bem como que funciona. Ela fala, o meu amor é igual, eu não prefiro nenhum deles. Agora, o tratamento é diferente, porque o tratamento é de acordo com a personalidade. Tem aquele que é mais carinhoso. Eu, por exemplo, sou carinhoso, né? Eu chego, abraço, beijo, eu ando de mão dada na rua, eu abraço meu pai no meio da rua, minha mãe no meio da rua, beijo meu pai no meio da rua, eu, esse cavalão, um homem velho, né? Não tem problema nenhum com isso. Meus pais também não têm. Então, eles têm um tratamento comigo que é de acordo com essa minha característica. O meu irmão está lá no Rio de Janeiro, ele já é... Vai ser papai? Vai ser papai, né? Fiquei sabendo hoje, né? Vou ser tio de novo. Ele já tem um temperamento, uma natureza mais introvertida, mais quietinho, mais na dele. Não quer dizer que ele não ama, ele ama a família, ele ama todos do mesmo jeito, mas ele tem aquele jeitinho mais dele. Então a minha mãe vai tratar ele de acordo com o jeitinho dele. Isso não é preferência, isso é tratamento. Agora, preferir é colocar um na frente dos outros.
dar mais importância para um do que para os outros. Seria o caso, por exemplo, de, não, eu vou comprar roupas para os 12 filhos, Jacó, por exemplo, vou comprar roupas para os 12 filhos, cada um dos 11 vai receber uma muda de roupa, o José vai receber 2, aí é preferência, né? Por quê? E aí os outros irmãos podem pensar o seguinte: que culpa eu tenho de não ter sido eu o filho da mulher amada? Eu não escolhi minha mãe. Porque poderia, tipo assim, né? Se Israel fizesse, hoje vai ser o meu filho Judá, amanhã vai ser o filho Simeão, na próxima colheita vai ser Simeão, né? Aí vai fazendo rodízio, mas, né, igual foi colocado, ele sempre preferia um dos filhos. A Parley comentou assim: pastor, conheço pessoas adultas que têm trauma até hoje pela preferência dos pais. São adultos inseguros, sempre buscando algo para se destacar e ter a atenção dos demais. É a busca da autoafirmação, né? Entendi isso mesmo. A irmã Neuza falou que só tem discórdia dentro da casa quando isso acontece, quando tem preferência. Com certeza. Isso. A Lucinha falou que tem 3 filhos preferidos, mas que todo mundo fala que é o Lucas. Aí o Lucas fala que é o Felipe fala que é o Tiago. Vai um jogando pro outro. Mas, então, o que acontece? Nós precisamos entender, né, psicologicamente falando, são filhos que vão crescer, né, assim como a irmã Parley falou, pessoas totalmente inseguras, incapazes, essa é a palavra, incapazes de lidar com as intempéries da vida. Filhos que não são, quando dentro de uma casa tem um preferido, aquele que é preferido, ele cresce achando que tudo vai se resolver num passe de mágica. Então ele é incapaz de resolver problemas. Quando ele se torna adulto, o filho preferido, quando ele se torna adulto, ele se torna um adulto que ele acha que a vida acontece num passe de mágica. Ele não se preocupa, porque tudo era resolvido pelo pai ou pela mãe que preferia. Ele nunca aprendeu a resolver nada. Se resolver, né? Isso. Aí quando chega na vida adulta, ele é incapaz de resolver as coisas. O que não era preferido, ele cresce inseguro, porque ele não sentia proteção da parte dos pais, ele não sentia cuidado, o cuidado era para o irmão. Então ele é incapaz de tomar decisões, ele é incapaz de processar a informação e chegar a um resultado. São pessoas às vezes inteligentíssimas, mas incapazes de produzir, eles não produzem, porque eles têm medo de dar o passo, porque eles não têm proteção, eles não aprenderam. Então isso é para toda a vida, isso falando apenas psicologicamente, né? Agora espiritualmente tem todas as outras implicações. Mas vamos prosseguir aqui. Todos esses problemas causados então por Jacó, por Israel, originaram os ciúmes nos irmãos. Então vamos dizer aqui que os irmãos têm a sua parcela, claro, de responsabilidade, mas a responsabilidade original era do Jacó, o pai da casa. O pai da casa. Ele criou essa discórdia, ele criou esse problema. Aí agora nós vamos pensar no outro lado, que nós vimos o problema dos filhos. Sim. Agora nós vamos pensar no problema de José. O outro lado da moeda, né? Porque o José também falhou. Não, mas o José não errou em momento algum. Errou. Quer ver uma coisa? José teve 2 sonhos. O primeiro sonho, José chega para os irmãos e fala assim: olha, irmãos, vem cá que eu quero contar para vocês um sonho. Eu sonhei que a gente estava colhendo, que a gente estava, né, fazendo a colheita, e cada um tinha o seu feixe de trigo de colheita ali, né, sua moitinha que colheu, né? Amarrado, né? E aí, de repente eu sonhei que o meu ficava em pé e os de vocês começavam a rodear e se curvar diante do meu. Ô José, você sabe que você é o preferido, você sabe que seus irmãos morrem de ciúme de você, você chega e conta um negócio desse assim, de supetão do nada? Ele, na maior ingenuidade, contou o sonho, né? Sabendo que os irmãos tinham ciúme deles, né? Ingenuidade e imprudência, né? Porque ele poderia até não ter dimensionado o tamanho do problema que ele estava criando,
mas ele precisava saber, no mínimo, que aquilo ali causaria desconforto, porque do ciúme dos irmãos ele já sabia. Essa perspectiva de pensar que José foi ingênuo, isso torna verdade o ponto que você falou do pai. Porque você, como pai, você tem duas maneiras de incapacitar o seu filho. Uma é fazendo tudo para ele, porque aí você está reconhecendo, você está dizendo para ele que ele não é capaz de fazer, que você tem que fazer tudo para ele. E deixa o acomodado, né? Deixa ele acomodado. A outra maneira de incapacitar um filho é você criticando tudo que ele faz e não ajudando e não estando ali fazendo a mediação. Causando complexo, né? Exato. Então, dá a impressão que o José, assim, que a super proteção que Jacó dava a José o deixou sem malícia. Sim. Ingênuo, né? E deixou... E talvez até inconsequente. Isso aí eu não sei, que eu gosto muito de José. Não, eu também. Mas seria uma inconsequência sem maldade. Sem maldade. É a incapacidade de perceber, né, de pensar, né, antes de falar, de pensar antes de agir. Né? Que não é uma maldade, não é um pecado, uma natureza ruim, mas é aquela característica que muitas pessoas têm de fazer as coisas sem pensar e às vezes depois até se arrepender. É porque tem pessoas que gostam de se exibir, que eu acho que não se enquadra a pessoa de José. Não. Que ele fez assim, não, vou fazer, né, para eles verem que, né, que sou eu, né, já que eu tenho para pensar meu pai, né, vou exibir aqui, tá, falta de prudência, eu vou me impor, né, sobre meus irmãos, né, tem aquela coisa, né. Tem pessoas que agem assim, né, a gente percebe isso, né, e aí, mas eu acho que não se enquadra, né, igual foi colocado a gente, né, a ingenuidade, mas ele teve um sonho, ele não fez isso por imposição, por conspiração, os irmãos, né, não foi aquela coisa. Mas ele contou isso porque foi um sonho que ele teve. Ele não entendeu que isso, porque os irmãos tinham ciúme, ele não interpretou, além do que os olhos podem ver, né, a reação dos irmãos, porque tinham ciúme de José, né? Exatamente. Então, assim, ele pode não ter sido maldoso de forma alguma, né? A gente não vê isso no texto, né? Nenhuma ligação com uma maldade da parte de José ou com uma tentativa de se exibir, de se mostrar, mas ele foi, no mínimo, ele foi imprudente, né? E aí ele tem um outro sonho e conta novamente o sonho agora para o pai e para a mãe. Ele foi tão imprudente que... Eu pedi a Letícia para desligar o ventilador, ok. Tá barulhento. Ele foi tão ingênuo, né, no caso agora a palavra ingênuo, que quando o sonho acontece novamente agora, o sol e a lua e 11 estrelas, né, que se curvavam diante dele, uma 12ª estrela, o pai, que sempre o preferiu, o repreendeu. Então, o que acontece? O pai percebeu a seriedade daquilo tudo. Né? Apesar dele ser o filho preferido e que muito provavelmente não foi chamado a atenção em algumas outras coisas desde a sua infância, porque era o filho preferido, sempre deixava passar, tadinho, é o Zezinho, né? É o Josézinho, deixa ele brincar, tá tudo certo. Ô pai, olha o que o José tá fazendo, deixa ele. É coisa de menino. Coisa de menino. Né? Quando era o outro, vem cá, né? Mas quando era José, não, deixa ele. Eu imagino que foi assim a infância toda. E Sim. José agora tinha 17 anos. E deixa eu colocar mais uma questão aqui, né? Como advogado de defesa. eu falo assim, né? Eu tenho 2 filhas com diferença de 10 anos. A força que eu tinha para corrigir a primeira, eu já estava cansada da segunda. Então, o José já era o 11º filho. 12º, né? É o primeiro. 11º filho de um pai idoso. Então, a gente vai cansando mesmo, né? Os mais novos, os primeiros filhos, a gente tem mais vigor, até físico mesmo, para corrigir. E os mais velhos a gente vai deixando. Isso. E aí vem a segunda perguntinha que eu queria que você postasse a sua resposta aí. Esse fato de José ter trazido 2 sonhos, um para os irmãos
e outro para o pai, a mãe e os irmãos. E ambos os sonhos, o significado é que todos eles se dobrariam, se curvariam diante de José, e isso se confirmou anos depois, né? Isso aconteceu, mas essa atitude talvez impensada de José trouxe consequências espirituais para os irmãos. E eu gostaria que você colocasse aí, se você entende dessa forma, quais as consequências ou qual consequência espiritual os irmãos de José sofreram por causa dessa atitude dele de agravar aquele ciúme que já existia. Deixa eu compartilhar alguns comentários aqui. A irmã Parley falou assim, meus pais tratam todos iguais, até as cores das casas. É verdade. O Lucas até riu no comentário. Eu quero dar boa noite para o tio Walter Ferreira. Boa noite, tio Walter. Boa noite, tia Sebastiana, linda, Isso. Maravilhosa. Lembrando para o tio Walter e para a tia Sebastiana que eu levei a sério aquela história de que eu tenho 2 ovelhas ali em Guriri, viu? Eu levei a sério. Vocês entraram lá na minha listinha de pessoas por quem eu oro, porque eu estou intercedendo. Vocês estão ali no hall de ovelhas aí do pastor Edilson. Amém. O Lucas disse assim, nessa questão eu acho que não seria ter filho preferido, mas merecimento deve ser sim de acordo com o que cada um é. E ele acrescentou aqui dizendo, mas querendo ou não, sempre vai existir uma preferência por um filho. Isso não quer dizer que ama mais, né? Não ama os demais. São formas diferentes de amar. Também está... Deixa eu fazer um comentário. Pode. É interessante, uma vez em um encontro do PGM, que nós estivemos lá na casa da irmã Kátia, eu lembro que nós falávamos sobre filho preferido. Mas a gente não enquadrou a história de José num comentário, né? Mas filho que é obediente, né? Tem aquele filho que faz as coisas para chamar atenção, né? Quem é pai e mãe sabe que tem hora que filho faz para chamar atenção, não é porque ele é o ruim da casa não, né? Por aí o pessoal fica falando, ele é o ovelha negra, gente, misericórdia, nunca chama seu filho de ovelha negra, né? Mas tem pessoas que ficam falando que, né, que tem aquele que só faz coisa errada, mas ele está chamando a atenção dos pais, está querendo uma atenção, assim, olha para mim, me dá também um carinho aí, me dá um abraço, fala uma coisa bonita para mim, só fala pro fulano de tal, né? Ele está sentindo, às vezes não sabe expressar isso falando, aí reage com comportamento para chamar a atenção, né? E aí os pais, né, tem que ter um pouco de sensibilidade para fazer aquela leitura da casa, porque os filhos às vezes se conspiram um contra o outro para chamar a atenção do pai, para buscar a preferência do pai, e isso é normal, coisa de irmãos, Coisa né? de irmão. Coisa de irmão. Quem tem irmão sabe o que é isso aí, ó. Ele ganhou um carrinho melhor, ele ganhou um carrinho que eu queria ter, aí começa aquela coisa, né? Então tem filho que chama atenção, não é porque ele é o ruim da casa, mas às vezes, né, o pai chama atenção mais de um do que do outro, né? E aí, igual o Lucas colocou, né? É a forma diferente de amar, né? Tem outros que recebem com carinho um abraço, o outro não quer abraço, o outro quer presente. O outro, não, vamos sair, né? Vamos fazer outra coisa, vamos contar casa, bater papo e tal. Então tem maneiras diferentes de interagir, formas diferentes de amar, né? Eu penso que é preciso, nós pais, é preciso que nós tenhamos uma sensibilidade para identificar o que é fundamental e o que é secundário, né? Por exemplo, um carrinho diferente do outro, que um ganhou do outro, isso é secundário, né? Um filho que ganhou um prêmio porque obedeceu a semana toda e fez tudo certinho, bateu a meta e o outro bagunçou a semana toda e não recebeu o prêmio, e aí ele fala, por que o fulano não? Os pais eles vão explicar o porquê. Isso aí são coisas normais do dia a dia. Agora, o que é fundamental, que é a formação integral do filho, né, com todas as diferenças, né, que o indivíduo, essa palavra indivíduo, né, ela já deixa isso bem claro, é individual, é cada um, né, com todas as diferenças que cada um tem, isso é fundamental. Então, nesse aspecto, o pai não pode pensar em formar um filho que vai ser uma boa pessoa, uma pessoa capacitada para a vida, e com o outro ele não ter essa preocupação de capacitá-lo. Aí sim há uma preferência, e essa preferência ela gera, eu penso que foi o que aconteceu aqui com José,
né? O episódio da túnica, por exemplo, a gente pode pensar a túnica de várias maneiras. A gente pode pensar como uma proteção a mais para o clima, para o frio, ou seja, eu quero esse meu filho com mais saúde do que os outros, né? Então assim, ele estava trabalhando com coisas essenciais, né? O dar uma roupa de frio para um filho e não dar para os outros, vocês podem sentir frio, esse aqui não. É um negócio meio, né, até desumano. Cruel, né? E o Mazé fala assim, né, mas a tradição é o que o Mazé devia ter preferência, né? Isso. É a segunda autoridade da casa, né, o Mazé. E é até desumano, né? Todo mundo lá cuidando das ovelhas. Aqui a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas junto com os irmãos. E eu imagino o frio, que o deserto faz frio à noite. Às vezes a gente lembra do deserto como calor, né? Mas é calor de dia. Quando o sol se põe, o deserto gela. É muito frio. Então eu imagino lá eles passando as noites lá, né, no frio e olhando o José todo agasalhado com a túnica novinha. Realmente isso é desumano. Isso gera uma revolta, né, muito grande. E aí... Tá cheio de respostas são consequências espirituais. Quais são? Vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui, que vamos hoje comentando, gente, vamos comentando estou aí, amando essa live cheia de comentários. Mas antes de ler o comentário, eu quero dar um oizinho para Thaís Fernandes, que entrou. Boa noite, Thaís. Minha cunhada. Robson e Juju. Também para a tia Ruth, a tia da Ana Vitória, lá de Francisco Suzano. Obrigada, tia Ruth, pela sua companhia. A dona Neuza comentou, sou filha de 9 irmãos. Minha mãe nunca permitiu nós acharmos que tinha preferido. Todos éramos iguais. Assim eu faço com os meus 3 filhos. São iguais para mim. A Kátia diz assim, creio que nem ele mesmo entendeu a dimensão do seu sonho. Sim, boa noite, oizinho para Raquel. Ei, Raquel, hoje a gente conversou um pouquinho só no Messenger, mas foi um prazer conversar com você hoje. A Parley comentou assim, os primogênitos são mais disciplinados mesmo. E os primeiros da casa tem que dar exemplo, né? Força, né? E os segundogênios também. Amém. Regina disse assim, os filhos da velhice são mais mimados. E quando não os tem, mimam os netos. Ai, gente, nem me fala de neto, o meu tá tão lindo. Falta de sabedoria, a Regina continua, falta de sabedoria e conhecimento na palavra de Deus nos levam a agir com parcialidade. A Cláudia também comenta, filhos mais disciplinados, com certeza é mais fácil de lidar. E o mais rebelde não se acha... lado, e aí talvez precise de uma atenção mais especial do que o outro. Aí já é um ato assim, de muitas famílias dizerem que os pais dão mais atenção para o rebelde, né? A Helenita Eringer, boa noite, Helenita, seja bem-vinda. Tá. A Ana Vitória está me falando, Cris, a tia Ruth é de Portugal. Eu falei que era de Francisco Suzano. Francisco é meu primo. Então, deixa eu corrigir. Tia Ruth de Portugal. É a gêmea, né? Gêmea da Raquel, né? Que a Cláudia fala. A gente já orou muito pela Ruth. E Francisco, muito obrigada pela presença de vocês aqui. O Lucas falou, concordo com o pastor. É isso aí. Então, vamos lá. Essa história toda, essa bagunça toda, levou então os irmãos a quererem matar José. A consequência espiritual, olha só, um espírito de morte começa a agir na família. O que é um espírito de morte? Na verdade, espíritos do mal são todos iguais, né? A gente fala espírito disso, espírito daquilo, teologicamente não existe, né? Eles são anjos maus, né? Mas eles atuam em áreas específicas, né? Então, no momento que aquele ódio começou a reinar no coração daqueles homens, eles abriram janelas espirituais para que espíritos de morte entrassem nas suas vidas e começassem a influenciar os seus pensamentos. Quem fez tudo errado então foi os espíritos. Não, né? Porque senão a gente pode pensar assim, foi um espírito que...
É uma desculpa, né, que alguém pode dar. É o espírito do mal que estava agindo na minha vida, não fui eu não, eu sou um coitadinho. Não é assim, né? É uma influência. Foi aberta a porta espiritual, janelas espirituais para influências malignas de morte. Então eles quiseram matar o irmão. Eles planejaram a morte do irmão. E planejar a morte, segundo o que Jesus ensinou lá no Novo Testamento, já é matar, espiritualmente falando. E não é porque Jesus ensinou só lá no Novo Testamento que não valia lá no Antigo, não. Jesus só explicou como é que a lei funcionava. Falou, vocês não entenderam a lei ainda? Deixa eu explicar para vocês. Mas a lei era a mesma, né? Aliás, o não matarás veio muito depois disso, né? Então, quer dizer, é algo que transcende a lei. Então, as consequências espirituais foram terríveis. Foram consequências de influências malignas que agiram ali na vida daqueles homens, e por acaso, né, tinha um ali, o Rubem, que era o mais velho, era o mais centrado. Ele falou assim: não, gente, é nosso sangue, eu também não gosto dele não, mas peraí, não vamos derramar o sangue da nossa família, vamos vender para os nossos primos. Quem eram os primos? Os ismaelitas, descendentes de Ismael, que era o outro problema agora que o Abraão criou. Outro problemão. Outro problemão. Está vendo como é que essa família é cheia de confusão, cheia de problema? Igualzinha a sua, igualzinha a minha. Vai olhar os antepassados, faz a árvore genealógica, vai ouvir as histórias da vovó e da bisavó. A história do tio. A gente pensa que a nossa família é do mesmo jeito. Isso aqui é a prova de que esse cambalacho todo que muita gente vive, os grandes da Bíblia viviam. Viu que família confusa, cheia de problemas? Agora eles vão vender o José para os descendentes, os filhos, netos de Ismael, que na verdade era neto, né, como eles eram netos de Isaac. Os ismaelitas eram netos de Ismael, eram primos entre si, né, primos de segundo grau, terceiro grau. Os descendentes de Ismael, vamos vender para os ismaelitas, e aí eles, como eles têm ódio, né, são dois povos rivais. Ismael, né, os ismaelitas odiavam os descendentes de Jacó e de Isaac. Então vamos vender para os nossos inimigos, porque os nossos inimigos vão acabar com ele. Ou seja, o sentimento de morte não passou. A intenção era que José fosse morto, mas não vai ser morto por nós, vai ser morto pelos nossos inimigos. Sim, e essa passagem, ela é muito ilustrativa para a gente entender quando Jesus disse assim: a lei disse não matarás, mas eu porém vos digo, se você chamar o seu irmão de raca, você já o matou. Ou seja, se você considerar que alguém é um bobão, para mim ele morreu, você já o matou. Então, esse jeito de resolver a situação que os irmãos encontraram, muitas vezes nós também encontramos, de anular a pessoa, de sumir com a pessoa, de bloquear com a pessoa, de tirar a pessoa que te incomoda do seu campo de visão, do seu campo de afetividade. Jesus bem explica o que é isso. Isso é matar, né? Se para você aquela pessoa morreu, acabou, parou de existir, então se no seu coração você desejar isso, você também já matou. E aí o pastor fala do espírito de morte, e às vezes a gente acha que é uma coisa tão distante, e muitos de nós também matamos muitas pessoas no nosso dia a dia. Nós precisamos realmente ter essa vigilância enquanto a solucionar os nossos problemas, né? Nossos problemas de relacionamento com outras pessoas. Sim, e aí o que acontece? Vendem José para os ismaelitas, os ismaelitas levam José para o Egito, porque eles queriam fazer um lucro, claro, eles compraram por algum valor, eles queriam vender por um valor mais caro, eram nômades, os povos descendentes de Ismael eram povos nômades, eles viviam por ali, né, viviam mudando de região, então eles viviam do comércio, eles tinham muito mais lucros comerciando do que plantando, do que cuidando de ovelhas, por exemplo, porque quem vive aqui e ali não consegue se estabelecer para plantar, para cuidar de animais e tal, então eles viviam do comércio, foram fazer um lucrinho lá e chega o José na casa do Potifar. Né? E aí a Bíblia diz lá em Gênesis 39
Versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Ele começou morando na senzala, imagino eu, Junto com os demais, junto né? com os outros escravos, mas porque o Senhor era com ele, e aqui o Senhor continua com ele, mesmo sabendo que ele era o mimadinho do papai, mesmo sabendo que às vezes ele fazia as coisas sem pensar, como por exemplo, contar os sonhos sem medir as consequências. O tratamento do Senhor em relação a nós, ele não está ligado aos nossos pecados. O amor de Deus é grande. Graças a Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. Ai de nós. Né? Então, às vezes nós ficamos muito apreensivos. Mas eu sou tão falho, eu sou tão imperfeito. Deus vai ouvir muito mais a oração do irmão Daniel, e Deus vai ouvir muito mais a oração da Cristiana, a oração do pastor, porque eu sou muito imperfeito, a minha oração, eu não tenho nem coragem de orar. Quando na verdade Deus, ele é um pai que não tem preferência. Não existe o queridinho do Pai Celestial. Não existe. A Bíblia diz claramente: Deus não faz acepção de pessoas. E Deus nos faz com características muito distintas, né? Não é porque um é alto, o outro é baixinho, que o outro é loiro e o cabelinho do outro é enroladinho, né? Mas Deus coloca características, habilidades em cada um para N fatores, né? Para ser influência na sua família, ser influência no seu trabalho, para ser influência lá na sua rua, para ser influência lá na sua igreja, né? Em um pequeno grupo, né? Então, essa característica Deus usa as nossas vidas, né? De uma maneira muito especial. Às vezes, não talvez de uma forma muito grandiosa, espetacular, com grandes nomes que estão na Bíblia, né? Mas Deus usa pessoas. A gente ouve relatos de pessoas que ouviu falar de Jesus ouvindo alguém contar para outro, não foi indiretamente, mas, né, absorveu, né, por modo de falar, por modo de viver. Então, os atos, né, falam mais que muitas palavras, né? Mas Deus coloca características na vida de todos nós para Deus, né? Deus usa, né? Vamos continuar. E Deus sonda o nosso coração. Se nós formos olhar essa família do Abraão, nenhum deles era para ser abençoado. Se a gente for pensar em mérito e demérito, nenhum deles era para ser abençoado. O Abraão mentia, o Abraão duvidava, Deus prometia, ele ia lá e tentava resolver do jeito dele. Aí depois veio o Isaac, fez a mesma coisa que o pai, mentiu que a esposa era irmã, e aí os filhos dele, né, Jacó e Esaú, mentiram para ele. Aí o Jacó vai lá para a terra do Labão, foi enganado pelo Labão muitas vezes, e Deus abençoava. Pastor, e essa fala do irmão Daniel, ela traz uma reflexão tão profunda, porque nós temos filhos diferentes, mas nós não escolhemos os filhos que nós temos. É verdade. Deus tem filhos diferentes e Deus nos escolheu. Então, Ele tem filhos diferentes, escolhidos por Ele, criados por Ele. Então, as nossas diferenças, as nossas características, a Bíblia fala, né, que são preparadas de antemão para cumprimento de propósitos, né? É claro que para uns que Deus quer que seja mais resistente, Ele vai possivelmente possibilitar mais maneiras da pessoa pegar essa resistência. E aí, pegando o gancho no que a Cristiane falou, a gente volta lá naquele comentário do início, que nós falamos o quê? José não era simplesmente mais um. Essas características que José tinha, por ele ser o mimadinho do papai, muito provavelmente ele não pegava tanto peso quanto os irmãos, ele não pegava no pesado, ele estava junto ali, mas ele era aquele que ficava mais reservado, então ele observava mais, ele estudava mais, ele via mais as coisas, e isso foi despertando em José uma outra característica, que é o tema da nossa última pergunta. De que forma Deus usou as fragilidades de uma família para proporcionar a salvação? As fragilidades de José, né? Pelo fato dele ser o queridinho do Jacó, fizeram com que ele, por um lado, fosse meio falasse meio sem pensar,
não analisasse as consequências, não deveria, se ele tivesse contado o sonho só para o papaizinho lá no secreto, talvez muita coisa pudesse ter sido evitada. Mas Deus cumpriria o propósito dele de outra forma. Que o propósito de Deus se cumpriria de qualquer maneira. Aconteceria. Né? Aconteceria, mas talvez não com tanto sofrimento. Porque o propósito de Deus acontece com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento. Quando a gente vai de encontro ao propósito de Deus, luta contra, foi o que Jesus falou para Paulo no caminho de Damasco. Dura coisa é para você recalcitrar contra os meus aguilhões, né? O propósito vai se cumprir. Se você der coice, aguilhão é um ferro, uma ponta de ferro, né? Que quando o cavalo dava coice, ali, aquilo furava, ele ficava ali atrás do cavalo. Quando o cavalo era bravo, ele começava a dar coice, ele dava coice naquela ponta que ele furava. Uma metodologia. Então ele parava. Para não dar coice. Ele parava, ele sentia muita dor, porque aquilo, imagina uma ponta de ferro fincando na pata do cavalo, né? Então, isso é aguilhão. Então o que acontece? Às vezes nós ficamos dando coices nos aguilhões de Deus e a gente sente essa dor e a gente não percebe que o propósito vai se cumprir com dor ou sem dor, né? As características que Deus colocou em nós são para cumprimento de propósito. José chega na casa do Potifar, ele consegue analisar tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ele passou a vida sem fazer muita coisa, muito pesado, mas ele aprendeu a estudar o ambiente, ele aprendeu a ler as coisas, e aí ele começa a prosperar na casa do Potifar. O texto termina aqui, que nós vamos terminar por aqui, mas daqui a pouco José, que era um homem íntegro, apesar de ser neto de um Abraão meio complicado na questão conjugal, na questão sexual, mas José, não sei, né, se foi ali interferência do pai, não sei o que aconteceu, ele se tornou um homem íntegro nessa área, e quando ele teve a oportunidade, quando ele foi tentado, ele resistiu, e ele, por causa de resistir, ele vai ser lançado na prisão, né? Mais uma experiência administrativa que ele teve. Exatamente. E aí ele chega na prisão e logo ele já é o diretor, ele já está no semiaberto ali dentro, né? Ele já ganha, foi o primeiro caso de semiaberto da história, foi o José. Todo mundo ficava lá acorrentado e ele estava no semiaberto, ele que cuidava da galera toda ali. E a prisão, na quebração de pedra lá, o trabalho deles começou a prosperar também. E aí Deus vai e leva José até o faraó, né? E aí o José, que já estava preparado, quando ele diz para o faraó: escolha um homem inteligente, um cara capacitado para poder tomar conta, ele estava praticamente dizendo para o faraó: eu estou aqui à sua disposição. Não foi uma coisa humildezinha, não, foi uma coisa pensada, né? Ele sabia onde ele queria chegar e o sonho ia se cumprir, tanto que se cumpriu. Então o que acontece? Deus, ele usa as fragilidades de uma família, dessa família toda bagunçada de Jacó, de Abraão, nessa descendência de Abraão, né, normais, para família, né? a salvação do povo. Deus usa o Covid-19 para salvar muita gente. Tem uma característica que eu acho muito bacana, que eu admiro muito, que me chama muita atenção em José, é que a gente chama José de o sonhador, né? E nós estamos conversando aqui, discorrendo, né, alguns pontos, né, algumas características de José, né, família, e aí foi abordado o sentido de leitura de ambiente, né? José, ele, quando ele era mais moço, teve o sonho, ele não só fazia leitura de ambiente, teve uma sensibilidade, né, pensar antes de falar, né? E aí José cresce, né, com esse tanto de dificuldade que ele teve. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que José, ele consegue perceber falhas à sua volta. Assim foi na prisão, assim foi na casa de Potifar, assim foi em todo o Egito. Ele foi o segundo maior do Egito, né? Depois de Faraó, né? Então foi o segundo maior. E aí ele faz uma leitura e pensava antes de falar, ele percebia onde tinha falhas, onde tinha erros repetidos. As pessoas faziam, né? Já fazíamos isso a vida toda, né? E tá assim, aquilo outro, tal. E José conseguia perceber que quando chegava um certo período de tempo,
não tinha qualidade, né? Às vezes ele, né, enrolava e protelava e empurrava com a barriga, deixava para lá e resolvia depois os bastidores e tal. Mas José conseguiu ter essa visão, né? Então a gente chama ele de sonhador, mas é porque ele percebia a necessidade de mudança de comportamento, tinha que deixar de fazer algumas coisas para poder aprimorar outras. Assim, quando chegou aquele período de vacas magras, né, o Egito estava preparado, estava abastecido, estava sustentado. E aí, o que remete isso a nós? Às vezes a gente tem que ser como José. Às vezes Deus coloca sonhos na sua vida. Você está lá no seu ministério, está lá na igreja lá. E aí está lá o departamento infantil acontecendo, está lá o grupo de mulheres, né, acontecendo, os adolescentes assim e tal. E aí todo mundo funcionando muito bem. Aí Deus te dá uma visão. Né? E eu creio que isso não é para todos, né? Mas Deus chama pessoas, né, como José, para poder participar de uma forma muito diferente, para ser usado. E aí Deus te dá um sonho, Ele te mostra, ó, isso, faz assim, chama esse tal, você vai fazer esse caminho, você vai seguir esse ministério. Às vezes não é na igreja, às vezes é na sua família, né? Senta lá, chama o seu avô, sua tia, seus primos lá e reúne. A família toda largada, o pessoal sabe ficar reclamando, né? Que fica lembrando de coisas do passado, né? Vai lá e lança algo novo, chama junto, né? Faça como José, né? Vai lá na casa do Potifar, lá Potifar estava lá cheio de servos, né? Para cozinha, para sala, para o jardim, né? Que um monte de serviçais, né? E tal. E José se destacou, né? Deus chama a gente para poder realizar coisas que tá todo mundo fazendo e não percebeu, né? E Deus coloca sonhos nos nossos corações, né? Às vezes você faz aquela leitura ambiental, né? E isso é uma coisa que eu admiro muito, que me identifiquei muito com José, que às vezes Deus te dá sonhos e você às vezes não se dá conta do sonho que Deus te deu. Ah, mas ninguém vai me dar ouvidos, não. Ah, isso eu falar, vão conspirar contra mim, vão me interpretar errado, porque vai achar que eu estou querendo aparecer. Mas se o teu coração está em Deus, Deus vai colocar sonhos no seu coração. E aí Deus vai te dar as maneiras como você tem que relacionar, as pessoas que você tem que chamar para perto, as habilidades que você tem que desenvolver. Deus coloca sonhos em corações. Eu creio pela palavra de Deus. Amém. Que Deus chama pessoas para ser José, lá na sua igreja, na sua família, na sua comunidade. Deus chama José. Se você está aí com o coração aberto para Deus, deixa Deus fluir. Deus está tocando todos os corações. Se você está disposto a ouvir a voz do Senhor, se Deus está te chamando para ser José, seja José. Isso aí. Amém. E quando o pastor falou que Deus agirá nesse momento de Covid, essa semana eu escutei uma live do pastor Tiago Brunet, e o pastor Tiago estava dizendo que as pessoas relevantes, né, que o caso de José é uma pessoa relevante, são pessoas que se dispõem a servir uma causa e são pessoas que estão ligadas em soluções de problemas. É o que o Daniel falou. Se Deus te mostrou que há um problema para ser resolvido, Deus quer te dar relevância para aquelas pessoas resolvendo aquele problema. Às vezes a gente acha que é o outro que tem que resolver, mas a visão, os olhos, os óculos, Deus deu para você ver. E aí você vê e precisa buscar isso que o Daniel falou, de Deus a estratégia para que tudo aconteça. Outra coisa que ele disse para ser uma pessoa relevante, além de você perceber em que você pode servir hoje, qual que é o problema que tem hoje? Qual o problema que existe? Né? Então eu vejo o problema, vejo a solução. Você ter esse coração de servo, porque quem quer ser relevante vai ser o servo de todos, né? E por fim, ele diz que para você ser uma pessoa relevante, o seu passado não importa. Verdade. Então, o que o pastor disse, a família pode ser
pode ser cheio de características peculiares. Não é? A família pode ser cheia de características Dispersa peculiares. ou aglutinada que seja, né? Mas essas características ajustadas ou desajustadas é que te trouxe até agora. É que te deram os óculos que você tem, que enxerga as coisas da maneira como você enxerga. É isso que o pastor disse, né? Que a família, mesmo com várias características, ela não impede a realização da vontade de Deus. Deixa eu só ler os comentários, pastor, já paro de falar. O Edilson assim hoje, você está falando tanto hoje. Mas vamos lá. Helenita está dizendo, Helenita, pastor, é lá de Juiz de Fora, da Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Bem-vinda. Obrigada, Helenita, pela sua presença. Ela diz assim, que os filhos não entendem que às vezes que alguns precisam de mais atenção que os outros. Sim. A Fabiana falou assim, eu não vi onde que a mãe escreveu que não tem preferência não, mas ela prefere o Nando. A Cláudia falou, eu também acho que a mãe prefere os meninos. A Kátia, eu também acho que o predileto da mãe é o Juninho. O Juninho tem olho claro, né? O olho mais parecido com o da dona Gildete é o do Juninho. E depois várias pessoas disseram amém, amém, aleluia. A Regina disse assim, que José era resiliente, mesmo em situação adversa, se organizava e era útil. Não se comportava como escravo, nem se sentia humilhado com os trabalhos duros. A Helenita também comentou que Deus capacita e a família que nós temos é Deus que nos deu. E eu quero dar uma boa noite. Acabou de entrar na nossa live o Wilson, meu primo. Boa noite. Só para nós finalizarmos, então, até porque a hora já está avançada, né? O papo tá bom. José, ele tem algumas características interessantes. Uma delas é o fato de aprender com a situação. E outra é aprender com os próprios erros. O Daniel falou assim, que agora lá no Egito, ele já não falava mais sem pensar. Tanto que ele se destacou lá no Potifar, na prisão e diante do faraó. Porque agora ele já tinha visto o quanto ele tinha sofrido por ter contado os sonhos para os irmãos e para os pais. O que aquilo trouxe de tristeza, de sofrimento para a vida dele. Então, ele agora já pensava antes de falar, mas ele não deixou de sonhar. Não. Por isso que ele é o sonhador. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte, eu tenho certeza que você tem sonhos. Pastor, eu não sonho, eu durmo a noite inteira, eu acordo um sono só. Como psicanalista, eu posso afirmar que você pode não lembrar que você tem sonho, mas você tem. Todos nós temos sonhos. Isso é fato confirmado cientificamente. Acordado ou dormindo. Né? Acordado ou dormindo. Né? A questão é, esses sonhos que nós temos, que muitas vezes são reflexos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, e muitas vezes são uma forma do próprio Deus colocar na nossa mente ideias, direcionamentos, e nós temos que ser sensíveis àquilo que acontece conosco, ao nosso redor, né? Esses sonhos que você tem, como que eles vão se cumprir? Como que eles vão se realizar? O primeiro sonho de José, ele tinha 17 anos. O sonho dele se realizou depois de quase morte, depois de escravidão, depois de prisão, e por fim o sonho se realiza. Mas o sonho se realizou. O que José precisou ter? Ele precisou aprender com os próprios erros, ele precisou focar na solução e não no problema. Muitas vezes nós nos perdemos nos problemas. Existe problema, Daniel. Eu estou vivendo um problema, estou desesperado por causa do problema. E eu não me lembro que o problema é para ser resolvido. E fica cego por causa das Exato. dificuldades, né? As pessoas esquecem que problema existe para ser resolvido. E agora, o que eu preciso fazer? Aqui está o meu problema, como que ele vai ser resolvido? Primeiro eu vou orar, buscar a orientação do Senhor, e agora eu vou agir e vou ser uma pessoa que enxerga além do que os olhos podem ver. José começou a enxergar além do que os olhos podiam ver lá no sonho. Quando José sonhou a primeira vez que os feixes se dobravam, se curvavam diante dele,
Ele podia não ter noção da dimensão disso, mas ele teve alguma noção do que aquilo ali significava, tanto que ele não guardou aquele sonho para ele mesmo. Então, ele sabia que aquilo ia se concretizar, e ele agora começa a se preparar. A minha pergunta para você é a seguinte: você está preparado para que o seu sonho se realize? Você está preparado para receber a bênção de Deus? Você está preparado para essa vitória que você tanto pede, que você tanto busca? Estou indo no monte, estou indo na corrente de oração, estou indo não sei aonde, estou indo buscar a minha vitória, mas eu estou preparado para a vitória? Se eu não estiver preparado para receber a bênção, ela não vai chegar, porque a bênção ela vem por via espiritual, e o meu espírito tem que estar pronto para receber. Então, não seja mais um cristão, não seja mais um crente, seja um José, que se prepara para receber a concretização do sonho, mesmo que tenha escravidão e prisão no caminho. Não importa o sofrimento que vem, não importa a luta, de graça nada é. O Senhor vai te dar a vitória, você não precisa fazer nada. O povo de Israel teve que lutar, gente, lutar, matar gente, fazer guerra, para poder conquistar uma terra que era dele. A bênção vem sim, mas se precisarmos lutar, temos que lutar. Então, quem somos nós? Somos aqueles ismaelitas que só comercializaram ali o José por um trocadinho, os irmãos que venderam, que se deixam levar pelo ódio, que se deixam levar pela, tem muita gente hoje que é, como é que é a expressão popular, mimizento, Mimimi. A pessoa é uma pessoa mimimi. Eu lá no meu trabalho tem alguém que, você não consigo nada porque ele fica puxando o meu tapete. Se mexe. É o mais um na multidão, faz como os outros. Se mexe. Se você precisa se destacar no seu trabalho e não está conseguindo, se mexe. O que está sendo o empecilho? Mas o empecilho não é o outro, sou eu. Eu sou o meu maior inimigo. Eu tenho que vencer a mim mesmo todos os dias, em todos os aspectos. José fazia isso, e esse foi o diferencial. Que Deus os abençoe grandemente. No domingo, nas 9 horas da manhã, teremos nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer, irmão Daniel, sua presença. Obrigada, muito bom aqui conosco. Satisfação, muito feliz, muito honrado de estar aqui. Para mim é uma honra, Deus abençoe todos vocês. Espero que a palavra possa brotar dentro de você, que as pessoas possam fluir na sua vida através não só dessa live, mas de outras que virão também. Obrigado, pastor, pelo convite. Amém. E nós vamos então encerrar, vamos orar mais uma vez. Eu pedi a Cristiane para fazer essa oração e logo em seguida estaremos assim encerrados. Domingo, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, e às 7h30 da noite, a nossa celebração da noite. Vamos orar. Ó Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Nós Te amamos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por essa oportunidade de falar com o Senhor. Obrigado. Que foi dada, ó Pai, pelo preço de sangue na cruz. Amém. Obrigado, ó Pai, porque esse acesso foi comprado com Jesus, que morreu, entregou sua vida e propiciou, ó Pai, o véu se rasgar e nós podemos nos achegar ao Senhor. Obrigado por esse acesso dado em Jesus. Obrigado porque Ele morreu, mas ressuscitou. Obrigado pelo Seu Espírito Santo que veio hoje nos ensinar. Amém. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá visão espiritual para além do que os nossos olhos humanos podem ver. Verdade, obrigado, ó Pai, porque a Sua palavra é viva, eficaz, é mais cortante, ó Pai, que a espada de 2 gumes e penetra, ó Pai, até na divisão de corpo, alma e espírito, é apta a discernir, ó Pai, a repreender, a exortar, a nos colocar, ó Pai, dentro do propósito do Senhor para as nossas vidas. Pai, pedimos ao Senhor que abençoe todas as famílias representadas através, ó Pai, da participação dessa live. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que ajude cada pessoa a cumprir o propósito do Senhor, a olhar, ó Pai, a visão espiritual, com os olhos espirituais, parar de olhar, ó Pai, os desajustes da família, mas começar a olhar, ó Pai, para o que o Senhor deseja fazer. Pai, muito obrigada, porque, ó Pai, todos os problemas
eles só nos aproximam do que o Senhor preparou para nós. Ó Pai, assim foi com José. Os momentos difíceis da vida dele, ó Pai, o colocaram cada vez mais rápido no propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Muito obrigado, ó Pai, por isso. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde nossa mente, nosso coração e nos proteja, ó Pai, para cumprir a vontade perfeita do Senhor. Amém. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo, então, se Deus quiser.